Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem. Nesta ocasião, nós iremos começar mais um programa de reflexões, um podcast de perguntas e respostas sobre a exploração dos TDI6, ou seja, tecnologias digitais da informação e da comunicação voltadas ao ensino. Espero que seja muito proveitoso, que você seja bem-vindo no nosso podcast Geografia e Ensino na Era Digital. Nós iremos procurar responder algumas perguntas que nos foram feitas, nos foram enviadas. Hoje vamos conversar sobre como as tecnologias digitais de informação e comunicação estão transformando o ensino. Nesta ocasião, no caso, o de geografia. Vamos entender o que são essas tecnologias, como aplicá-las em sala de aula e de que forma elas ajudam a compreender melhor o mundo em que vivemos, com perguntas e respostas que foram enviadas. Vamos começar então. A primeira pergunta que nos foi enviada é o que são tecnologias digitais da informação e comunicação? Os TDI6. Os TDI6 são ferramentas e recursos tecnológicos usados para produzir, armazenar, compartilhar e comunicar informações. Elas incluem computadores, tablets, smartphones, internet propriamente dita, software educacionais, aplicativos, mapas digitais e plataformas online. No ensino de geografia, essas tecnologias ajudam o aluno a visualizar o espaço geográfico de forma interativa e audiovisual. A segunda pergunta que nos foi feita e nos foi enviada nos diz: como os TDI6 contribuem para o ensino e a aprendizagem de geografia? Os TDI6 tornam o ensino mais dinâmico, visual e participativo, com o uso de mapas digitais, imagens de satélite em tempo real, vídeos e plataformas como o Google Earth. Os alunos conseguem explorar o planeta em tempo real, como eu tinha dito, compreender fenômenos geográficos e relacionar teorias com prática. Isso desperta o interesse e promove um aprendizado mais significativo. Continuando ainda com as nossas perguntas e respostas, ainda tive mais uma pergunta que nos fala: quais as ferramentas podem ser usadas em uma aula de geografia? E há várias das quais podemos citar nesta ocasião, que são o próprio Google Earth, o Google Maps, para explorar lugares e analisar paisagens, o sistema SIG, que é um sistema de informação geográfico, para estudar e representar dados espaciais, o Story Maps, o Canva para criar mapas e linhas de tempos interativas, o YouTube e podcasts educacionais para aprofundar temas geográficos e de um modo geral na área do ensino, plataformas de ensino como o Plodot e o Kahoot para realizar debates, quizzes e atividades colaborativas, e assim outros meios mais para que possamos estar realizando uma interação
dos alunos para o melhor aprendizado, tanto em geografia como em várias e várias matérias que nós temos no nosso aprendizado. Pergunta 4 nos diz como o professor pode integrar essas tecnologias na prática pedagógica. O professor pode realizar essa interação dentro da sala de aula investigativa, de uma forma investigativa e participativa dos alunos, nas quais o aluno usa a tecnologia para coletar, analisar, representar informações geográficas. Por exemplo, por pouco os estudantes usam o Google Earth para comparar imagens de uma cidade em diferentes anos, ou criar mapas temáticos com dados do IBGE. O que isso proporciona? Assim, o uso da tecnologia deixa de ser apenas uma ilustração, se torna uma ferramenta de análise crítica, em que os alunos constroem, através de si mesmo, a visão da localidade. Foi nos enviado também mais uma pergunta que nos diz assim: quais são os desafios do uso das TDI6 no ensino geográfico? Os principais desafios são o acesso desigual às tecnologias, porque nem todos têm ao seu alcance essas tecnologias, nem todas as escolas disponibilizam. A formação de professores para o uso pedagógico dos recursos digitais e a infraestrutura das escolas propriamente ditas. Além disso, é importante usar a tecnologia de forma crítica, evitando que ela substitua o raciocínio geográfico. O foco deve ser sempre o desenvolvimento da leitura e interpretação do espaço geográfico a que nós temos ou devemos pesquisar para o ensino. Foi me lançada também mais uma pergunta. Eu gostaria nesta manhã também, ou nesse instante, de estar respondendo, que nos fala assim: como os TDI6 podem ajudar o aluno a se tornar um cidadão mais consciente? Ao usar os TDI6, o aluno aprende a interpretar informações geográficas em tempo real, como dados sobre meios ambientes, climas, desigualdades regionais, transformações urbanas. Isso ajuda-o a entender seu papel no espaço geográfico e a refletir sobre questões sociais e ambientais, ou seja, forma um cidadão mais crítico, participativo e consciente do que está acontecendo ao seu redor. Foi me enviada outra pergunta em que eu gostaria de nesta manhã também estar respondendo, que nos diz: que exemplos práticos podem ser trabalhados em sala de aula? Análise de imagens de satélite para obter o desmatamento na Amazônia. Com isso nós podemos observar como este desmatamento está acontecendo, de que forma está acontecendo, qual a abrangência deste desmatamento. O uso do Google Maps para estudar mobilidades urbanas, transportes públicos, criação de mapas colaboradores mostrando pontos de coletas seletivas na cidade, produção de podcasts sobre fenômenos naturais e impactos ambientais locais. Foi me enviada mais uma pergunta, ou uma outra pergunta, que nos diz: qual o papel do professor diante dessas novas tecnologias, ou quais os desafios que o professor tem? O papel do professor é ser mediador e orientador no processo de aprendizado. Ele deve guiar os alunos
do uso crítico das tecnologias, sendo o verdadeiro mediador entre o aluno e os meios de tecnologia. Mostrando que a tecnologia em si é uma ferramenta não de fim em si mesmo, ou seja, ela não determina o fim da atividade. O professor ajuda o estudante a relacionar as informações digitais com conceitos, ou seja, o professor ele ajuda o aluno na construção, na aplicação e no aprendizado através daquele meio de tecnologia que ele aplica, seja geográfico para a realidade social. Nós queremos encerrar esse pequeno bate-papo sobre algumas perguntas sobre os TDI 6 que abriram novas possibilidades para ensino e aprendizado. Nesta ocasião, nós estamos apresentando sobre geografia. O desafio é usá-las de forma criativa e consciente, conectando o conhecimento escolar no mundo digital em que vivemos. Obrigado por ouvir o Geografia Digital desta manhã, ou desta ocasião em que nós procuramos explicar sobre os TDI 6, que são os meios da tecnologia digital da informação e comunicação para o aprendizado. Até mais e até breve. Até o próximo podcast, em que nós iremos abordar mais temas da área de geografia. E nesta ocasião nós abordamos sobre os meios e como eles são usados para o ensino. Tenha um excelente e abençoado dia em sua vida. Muito obrigado.